Bom, vou começar pedindo desculpa por essas quase 2 semanas de atraso aí. Eu sei que acima de tudo essa proposta desse vlog é pra mim, pra eu assistir mais filmes e pra eu comentar, pra eu ficar mais dentro da minha área. Mas acontece que nem sempre quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, dá tudo certinho sempre. E o que eu tô querendo dizer é que, como vocês podem ter percebido, eu tô aqui gravando sem maquiagem, sem muito roteiro e apenas agora no começo eu queria pedir desculpa pra vocês, porque semana passada eu tava muito enrolada e aí no dia que eu decidi que eu ia chegar em casa e eu ia gravar, aconteceu o seguinte comigo. Isso aqui aconteceu comigo quando eu ia gravar o vídeo. Eu torci o pé, foi dolorido e nada legal. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Nina, você só torceu o pé, né? Bola pra frente. Sim, bola pra frente. Só que eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito chateada, porque justo a semana passada, eu torci o pé na quinta-feira passada. E essa semana ia ser uma das semanas mais legais e importantes do meu semestre, tá? Porque, olha, eu perdi o show do Ed Sheeran, que era pra eu ter ido. Eu comprei o ingresso ano passado. Eu acabei não indo porque não tinha como pegar metrô, ônibus e enfim. Eu até tentei de tudo, mas não rolou. Eu perdi o primeiro dia de gravação do curta do meu pré-TCC, que eu peguei direção de arte e cujo eu estou me empenhando muito. Eu queria ter muito ido na filmagem de hoje, não fui. Vou perder de sair com os meus amigos no feriado. Isso também é uma coisa muito chata. Então, assim, não tô querendo me justificar nem nada. Eu só tô querendo dizer assim que eu fiquei muito pra baixo mesmo, bem chateada. E eu tava meio que postergando esse vídeo, eu não queria gravar. Eu não que eu pensei em desistir, eu não pensei em desistir, mas eu falei assim, deixa eu ficar melhor, deixa eu ficar bem, que aí eu gravo. Só que eu honestamente não sei quando eu vou estar 100% do meu pé e 100% de dor, então já que não tem, vai com dor mesmo, né? Começar a pedir desculpa, sei lá, eu acho que isso vale meio que pra vida, né? Às vezes nem sempre tudo que você planeja vai dar 100% certo, mas se é uma coisa que você quer muito, continua, sabe? Você vai arranjar meios de fazer e de acontecer, nem que seja pra você sentar, gravar de botinha, com dor e sem maquiagem, mas enfim, né? Esclarecimentos à parte, vamos ao filme. Ação! Começar falando que, gente, O Jogo da Imitação é um excelente filme. Foi um filme que, quando terminou, eu fiquei assim, de queixo caído. Uma das coisas legais que eu percebi nesse filme é que, em termos de narrativa e de montagem, ele é um filme muito clássico. Ele é um filme que acompanha o protagonista, ele conta a história direitinho. E eu tenho pra mim que, como o impactante desse filme é a própria história, se eles ficassem firulando demais, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, eu não digo firular, mas assim, ficar inventando muito plano ou ficar usando muita coisa fora do clássico, fora do quadradinho, iria não acabar casando, porque esse filme ele já é tão chocante, tão impactante pela história em si, que não precisa. Ele foi tão bem trabalhado, cinematograficamente e adaptação do roteiro, porque ele é uma adaptação literária, essas coisas foram tão bem casadas que é um filme que te prende o tempo todo, é um filme que traz altas revelações, porque é um filme com dados históricos, né, da Segunda Guerra Mundial, da década de 50. É um filme que ele tá lá pra te contar uma história que aconteceu, então é aquilo e assim, não tem necessidade de fazer além do básico. Ele é um filme que ele é muito, os atores, eles são fundamentais, né? Pelo filme, vocês podem achar engraçado eu falar que o ator é fundamental, mas tem filmes que o ator nem sempre é tão fundamental pro desenrolar da história. Essa história, os atores, os personagens, eles são 100% filme, porque foram personagens, pessoas que existiram, então eles conseguiram
capturar a essência, né, dessas pessoas, creio eu, porque foram pessoas que eu não conheço. Mas para apresentar um resumo básico do filme, o Jogo da Imitação, ele se trata do seguinte, as Forças Armadas da Inglaterra, eles estão tentando decifrar o Enigma. Enigma é uma máquina onde os alemães usavam para mandar mensagens criptografadas para os seus submarinos. A mensagem criptografada é aquela mensagem que está na cara de todo mundo, só que ela usa um código específico que ninguém entende. Então, assim, o exército inglês, eles interceptavam todas essas mensagens, só que eles não conseguiam entender o que estava escrito, e nessas mensagens tinham coordenadas e tinham, como falar, instruções, tipo, olha, hoje nós vamos estar em tal lugar, tanana, tanana, afundar navio tal. Então, assim, era um código, assim, inquebrável. Então, o que eles fazem? Eles montam uma equipe de matemáticos e linguistas, se não me engano. E acontece que Alan Turing, que é o personagem principal do Benedict Cumberbatch, ele é um jovem de 27 anos, um jovem matemático, e o cara, ele é muito crânio. E ele gosta de resolver problemas difíceis, né? E ele vai até esse... Era o general, eu não lembro exatamente, tá? As patentes, gente, eu sou horrível pra isso. Mas ele chega lá no general e fala assim, olha, eu vim aqui, não sei o que lá, eu quero trabalhar e beleza. E ele cria uma máquina, que ele chama de Christopher, né? E ele cria uma máquina que vai resolver instantaneamente essa mensagem criptografada da máquina dos alemães. Então, assim, o cara, ele é um crânio, ele é um gênio, só que ele é um cara muito difícil de se conviver. E aí, em contraponto, nós temos a personagem da Keira Knightley, que se redimiu comigo, tá? Eu vou falar pra vocês que eu não era muito fã dela, assim, nunca achei ela... Ela é uma boa atriz, mas eu nunca achei ela, tipo, oh, meu Deus. Mas, assim, a personagem dela, Joan Clark, é um personagem incrível. Por ser mulher e por ser mulher naquela época, nesse determinado período da história. Ela era, pra mim, ela era tão inteligente quanto o Turing. Inclusive, é isso que acaba gerando uma amizade muito legal entre eles. E, assim, e aí o desenrolar do filme é ele tentando se adaptar, né, adaptar não, se encaixar aos colegas, né, de trabalho, porque ele é muito fácil tudo sozinho e tal, e ele montar essa máquina. Ele tem que fazer com que as pessoas comprem a ideia dele montar essa máquina e de provar pro exército britânico que vai dar certo. E aí, provavelmente isso vai ser... É um spoiler e não é, tá? Porque era o cara, mas o personagem do Turing, ele era homossexual. Naquela época, na guerra e tal, o homossexualismo era crime. Então, quem eles descobrissem, né, que eram homossexuais, eles eram condenados como criminosos mesmo. Eles tinham a pena deles e tal. Isso foi uma das coisas, assim, dessa história é tão chocante, porque no final é óbvio que a máquina funciona e eles conseguem, dizem as estatísticas, né, lá dos dados do filme, que foi por causa desse cara que ele encurtou a guerra em quase 2 anos. Esse cara foi um cara que se doou pro próprio país e o que ele recebeu em retorno foi... Não tem outra palavra a não ser crueldade, sabe? Eu fiquei muito mal com isso quando a gente sabe da verdade, né? Porque eles usaram a genialidade do cara, o cara era um cara que acreditava e foi até o fim no que ele tinha que fazer. Ao final de tudo, eles tiveram que destruir tudo, porque são dados e são coisas da guerra que eles realmente não queriam que ninguém tivesse acesso, tanto que foi liberado há muito pouco tempo, acho que cerca de 40, 50 anos essas informações foram liberadas. É muito pouco tempo se você for parar pra pensar tudo que aconteceu na guerra. Eu só digo assim, eu recomendo demais, tá? Eu li uma declaração do Benedict falando que ele se doou tanto, ele se entregou tanto, ele entrou tanto dentro desse personagem, que não é um personagem, foi um cara que existiu de verdade, né? Que ele, ao final das filmagens, ele só conseguia chorar. Chorar e de tão envolvido, acho, que ele ficou, né? Então foi uma experiência muito impactante pra ele também. Então, assim, galera, pra quem
gosta de história. Ah, nós devemos muito ao Alan Turing, porque ele foi praticamente o precursor do computador. Se não fosse por ele, hoje em dia a gente não teria computadores, olha só. Ainda bem que existe nessa vida pessoas que gostam de exatas. Amém, Senhor. Sim, o cara era um gênio, o filme, ele é muito lindo, ele é muito impactante, você tem que prestar atenção, tem que prestar muita atenção nele o tempo todo, tá? Pra você não perder, porque ele não segue uma linha bonitinha de começa o cara contando um fato que aconteceu, e aí ele começa a voltar no tempo pra contar todas essas coisas, de como ele começou lá, de entrar na equipe pra decifrar o enigma. Mas assim, gente, recomendo eternamente, tá? Esse filme, ele é muito bom, ele realmente era um dos favoritos do Oscar, e na minha opinião, enfim, pra mim, qualquer outro filme merecia menos o Birdman. Assistam, quem já assistiu, escreve aí pra mim o que achou, se vocês têm outros comentários. Desculpa se não ficou tão fluido, se não ficou tão bem, eu tentei me animar aqui pra conversar, pra falar do filme. Eu tenho outros filmes pra falar, então precisava tirar esse do caminho, né? E obrigada por terem assistido mais uma vez. Desculpa essas 2 semanas aí de hiatos, e eu prometo tentar fazer com que isso nunca mais aconteça. Porque eu não tô prometendo nada, né, ultimamente, com a minha sorte. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá like, compartilha, comenta se vocês têm outras opiniões sobre esse filme. Eu quero saber o impacto que teve esse filme pra vocês, ok? Obrigada e até semana que vem. Corta!